Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago aí uma aula, né, uma experimentação que eu acho que é importante para os professores de Educação Física, pensando na apropriação e das metodologias ativas durante as suas aulas, ok? Então, a ideia é nós falarmos aqui das estações de aprendizagem nas aulas de Educação Física. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar todos os nossos conteúdos que são de suma importância para você, professor, professora de educação física, os acadêmicos de educação física também. Bem, dentro aí das metodologias ativas, nós temos diversas possibilidades também de desenvolvermos as nossas aulas de educação física. Hoje, eu trago a ideia da rotação por estações de aprendizagem, que é um dos modelos, né, dos métodos de ensino, onde o estudante ele vai ser muito mais ativo na construção do seu conhecimento. Então, a rotação por estações de aprendizagem é o que a gente já utiliza também nas aulas de educação física, onde a gente chama de circuito. É um método de ensino que a gente vai entender por circuito. Só que a gente vai colocar, dessa forma, uma intencionalidade pedagógica. Os estudantes, quando desenvolvem as rotações por aprendizagem, eles vão ter a oportunidade de experimentar as habilidades que são propostas para aquela aula em diferentes atividades, em diferentes contextos, mas sempre pensando na unidade temática que o professor planejou para essa aula. A rotação por estações de aprendizagem, ela vai dinamizar, de certa forma, a aula vai ficar muito mais dinâmica. Esse método de ensino vai estimular o protagonismo do estudante, porque durante as estações de aprendizagem, ele e os colegas vão interagir, vão cooperar e vão experimentar as habilidades que estão sendo propostas. A rotação por estações de aprendizagem também desenvolve o espírito de cooperação, de ajuda mútua. Quando a gente tem uma sala heterogênea, por exemplo, quando alguns estudantes têm mais habilidade do que o outro, então ele vai, de certa forma, cooperar com a aprendizagem do outro colega. Há algum estudante que numa aula conceitual, uma aula teórica, onde você também aplica a rotação por estações de aprendizagem, aqueles estudantes que conhecem um pouco mais sobre aquela unidade temática, que já experimentaram, que têm um conhecimento prévio, têm a oportunidade de cooperar com o seu colega. Esse método também mobiliza a habilidade integralmente. Então, quando a gente coloca essa habilidade, que será tematizada na aula, e a metodologia é rotação por estações de aprendizagem, a gente vai ter uma possibilidade de desenvolver essa habilidade de forma muito mais integral. E também facilita a avaliação procedimental do professor, porque ele vai acompanhar essas diferentes estações, os estudantes vão estar divididos, ele vai ter a oportunidade de observar, de fazer seus registros, e isso vai facilitar muito a sua avaliação. Então, para esse tipo de aula, o professor vai escolher uma unidade temática, né, dentro das 6 unidades temáticas, dependendo do ano, da série, e aí ele vai elencar um objeto de conhecimento e aquela habilidade que é organizadora dessa unidade temática. Só aí ele vai organizar as atividades que vão fazer parte das estações. E aí essas estações de aprendizagem, elas podem ser realizadas tanto na sala de aula, na quadra, no pátio, no laboratório de informática, em qualquer espaço da escola onde a aula de educação física possa acontecer. A rotação por estações de aprendizagem, ela deve ter atividades diferentes em cada estação, mas todas elas devem ser ancoradas na mesma unidade temática e dentro do objeto de conhecimento que foi previsto, que foi planejado para aquela aula. Por exemplo, se você planejou aí, a aula é sobre ginástica, você vai organizar as estações de aprendizagem, se for uma aula prática, e aí você não vai incluir esportes, lutas ou qualquer outra unidade temática. Você vai apenas focar e desenvolver, e os estudantes devem desenvolver as habilidades da ginástica dentro aí do circuito que você montou. Por exemplo, se for uma aula conceitual, uma aula teórica, na própria sala de aula, você vai organizar os estudantes dentro da sala, mas eles vão experimentar, debater, planejar dentro de uma única unidade temática. Algumas orientações didáticas são importantes para a gente poder desenvolver essas rotações de aprendizagem.
O professor deve definir o tema da aula, a unidade temática que vai ancorar essa aula. Ele deve delimitar o número de estações de acordo com o tempo de aula, né? Por exemplo, se a aula é na educação infantil, o menor tempo. Se a aula é no ensino fundamental, a gente tem que ver aí quanto tempo vai durar essa aula, para que você possa organizar a parte inicial da aula, onde você vai explicar aos estudantes como as votações irão acontecer e também organizar o tempo e o número de estações de acordo aí com o que você está planejando. Selecionar as atividades para cada estação de aprendizagem. Então, é importante que essas atividades elas não tenham pré-requisito, né? Então, o aluno vai rodar, vai participar de todo o circuito, mas que uma atividade esteja interligada com a outra, conectada com a outra, mas que elas não sejam pré-requisitos. Uma outra orientação é que o professor deva preparar os materiais que serão utilizados nessa aula com antecedência. Se for na quadra, pedir a ajuda dos estudantes, montar as estações para que eles também participem desse momento. Outra ideia é que a organização da estrutura da aula, desde o planejamento, a montagem das estações, a delimitação do tempo, a execução das tarefas, a organização dos grupos, né? O quanto mais heterogêneo, melhor. Então, você vai ter estudantes de diferentes níveis de aprendizagem. Outra ideia é dividir os grupos para cada estação. Então, o professor, por exemplo, se forem crianças muito pequenas, o professor organiza essa divisão dos grupos. Mas se já tiver aí no sexto ano, sétimo, ensino médio, os próprios estudantes podem se organizar em grupos. Então, ele já vai tendo essa ideia de cooperação, organização, para poder estruturar essa aula juntamente com o professor. Também uma orientação o gerenciamento do tempo, né, nas estações e atividades. Você vai ter que dar um tempo para que aquela aprendizagem realmente ela seja experimentada. Tá? Então, a organização do tempo, a organização do planejamento da aula é fundamental, para que essas atividades nem sejam muito rápidas e também não sejam muito demoradas, dependendo do número de estudantes e o número de estações que você planejou. Outra ideia é que, durante a realização das estações de aprendizagem, quando os estudantes estão experimentando, seja numa aula teórica, numa aula prática, que o professor vá realizando os feedbacks, vá dando feedback ao longo da atividade, corrigindo, incentivando, e também, ao final dessa aula, o professor vai dar um feedback do que os alunos construíram aí, do seu conhecimento. Então, aqui eu trago uma ideia da estrutura da aula, né, quando a gente utiliza as rotações de aprendizagem. Então, é comum nas aulas de educação física a gente já fazer isso, mas colocar agora uma intencionalidade pedagógica, os estudantes sendo protagonistas. Aqui nós temos uma ideia de 4 estações. Essas estações elas vão ser distribuídas de acordo com o número de alunos que você tem na sua turma, de acordo com as atividades que você planejou. Se a aula é uma aula mais conceitual na sala de aula, você vai debater algum tema aí da cultura corporal do movimento, você organiza as estações, os estudantes vão fazer leitura, debater, planejar, apresentar os resultados das suas discussões. Se já é uma aula mais prática, que você vai utilizar a quadra, é importante você organizar os estudantes e dar um tempo, né, para que eles possam migrar de uma estação para outra. Então, aí nós temos a ideia dos estudantes que estão na estação 1 passam para 2, os que estão na 2 passam para a estação 3, da 3 para 4. Isso vai depender muito do número de estações que você planejou. Ok? Então, essa é uma atividade que é de fundamental importância para que você possa utilizar as metodologias ativas nas aulas de educação física. Tá? Se você gostou aí dessa dica, dessa estrutura de aula, desse método ativo de aprendizagem, coloca aí na sua aula, coloca aqui nos comentários se você já utiliza esse tipo de atividade, se você coloca aí as habilidades e competências também nessa metodologia de ensino. Eu agradeço e espero que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveite, se inscreva, ative o sininho e receba aí as notificações de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.